Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E desta vez temos a lição número 6, que tem como tema as duas testemunhas. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, compartilhe também para as demais pessoas deste vídeo e também dê os seus comentários. Indo direto para a lição, que tem como tema as duas testemunhas. Nós temos o nosso verso para memorizar no livro de Isaías 40, versos 8. Pegue a sua Bíblia e acompanhe junto conosco nesta lição. Isaías 40, versos 8, diz o seguinte: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então nós encontramos aqui o livro de Isaías mostrando-nos claramente que a palavra do Senhor, que antigamente ela era transmitida de forma verbal aos nossos primeiros pais, que depois foi escrita na Bíblia, nesse caso no papel, para o nosso acesso, ela jamais passa. Por isso Isaías diz claramente que ela prevalece para sempre. Então nós vemos durante a lição, desde a lição número 1, que a palavra de Deus é a ênfase do crescimento espiritual do homem. Então todas estas coisas aqui que foram escritas na palavra de Deus é mesmo para a nossa edificação e também a nossa repreensão e muito mais para o nosso crescimento. Então com certeza este tema terá muita coisa que nos mostra que a palavra de Deus é digna de ser aceite e também devemos crer profundamente nela. Muito bem, indo mesmo na introdução da lição número 6, as duas testemunhas, aqui encontramos a Bíblia, que ela foi tirada no tempo da Idade Média, que também podemos dizer que é a Idade das Trevas. O que acontece? Quando a Bíblia é retirada, automaticamente nós temos os poderes das trevas que tomam o seu lugar. Por essa razão que eu digo o seguinte, que automaticamente não há nenhuma lâmpada que vai nos iluminar, porque se tiram a Bíblia, o que acontece é que qualquer coisa que alguém for a dizer, o nosso líder, o nosso bispo, o nosso profeta, vai ser essa palavra que vai nos guiar. Por quê? Porque essa pessoa em nenhum momento está a usar a própria Bíblia. Por essa razão que eu digo, querido irmão, querida irmã, que a Bíblia deve ser estudada, que é a única regra de fé e prática. Amém? Certamente. Quando nós vamos para a lição de domingo, temos como subtítulo duas testemunhas. Quem são, na verdade, estas duas testemunhas? Muitos dizem que é o Elias que orou, então durante 3 anos não houve chuva. Após esses anos, ele orou e caiu chuva. E também outros dizem que é o próprio Moisés. Mas a palavra de Deus nos dá um esclarecimento de quem são essas duas testemunhas. Se nós formos a ler o Apocalipse capítulo 11, versos 3, nos diz claramente que as duas testemunhas são a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Capítulos 11, pode acompanhar também na sua Bíblia aí, para poder ter o esclarecimento. Versos 3, diz que: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então, as duas testemunhas, se nós formos olhar para os homens, que é Elias e também Moisés, então elas não têm como primeiro viver durante este tempo, ok? Deus decretou que por causa do pecado o homem não mais viverá mais de 120 anos. Então estas duas testemunhas que iriam profetizar durante este tempo são a palavra de Deus, que esta em algum momento foi banalizada durante 1260 anos, que foi quando a supremacia papal estava em auge. Mas a palavra de Deus é clara para nos ilustrar quem são essas duas testemunhas. Sendo assim, se nós formos a ler também no livro de João, capítulo 5, versos 39, nós vemos claramente o que a palavra de Deus nos ilustra quanto à questão das duas testemunhas. Leia comigo também aí para acompanhar o que na sua versão a palavra diz.
João 5, versos 39. Assim diz a palavra do Senhor no livro de João: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, a palavra de Deus. Qual é então essas Escrituras? É a palavra de Deus, porque elas testificam de Jesus. Então todo o Antigo Testamento, todas as atividades que era dado ao povo de Israel, literal, então elas testificavam a Jesus Cristo. Então eles tinham esperança de um Cristo, que é o prometido, nesse caso era o Messias prometido. Então todas aquelas atividades que eles eram ordenados por Deus para fazer, então prediziam a vinda de Jesus Cristo. Então era o Filho prometido para vir mudar a história da humanidade, dando-nos claramente a graça que é o tempo de nós nos arrependermos. Quando chega o momento de Cristo Jesus, de lá para aqui estamos mesmo dentro do tempo da graça, para que haja uma comunhão entre nós e o nosso Criador. As duas testemunhas são a palavra de Deus. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo, as duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todos esses dois testamentos formam a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, não podemos negligenciar o Antigo Testamento pensando que simplesmente não estamos na Nova Aliança usando o Novo Testamento. Porque se nós tirarmos o Antigo Testamento, automaticamente estamos a tirar o quê? A criação, não é? De tudo que existe, nós encontramos aonde? No Antigo Testamento. E também tiramos o pecado, não é? Porque nós sabemos de antemão que o pecado começou com os nossos primeiros pais. Agora, a Bíblia, toda ela, não é? É a palavra de Deus. Agora, o irmão aqui estava a falar muito mais do Elias, não é? E também falou do Moisés. Por que esses profetas foram muito importantes, não é? No tempo deles, o que nós devemos fazer neste tempo em que nós vivemos? Quando nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17, diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha só o poder que este Deus deu ao Elias, que através da oração não choveu durante 3 anos e meio. E depois ele orou e voltou a chover de novo. E quando nós vamos também para o livro de Êxodo, capítulo 7, nós encontramos as pragas, não é? As 10 pragas que foram anunciadas no Egito, não é? Agora, existiu uma terra, que esta terra chamava-se Gozen, não é? Em que nenhuma praga caiu sobre esta terra. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulos 8, versículos 22, diz o seguinte: mas naquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gozen, não é? Onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Em outras palavras, diz o seguinte: aqueles que buscam fervorosamente a Deus não vão sentir as pragas, não é? Porque tudo o que nós estamos a ver aqui vai voltar a acontecer num futuro breve, não é? Agora, o que nós temos que fazer nos tempos em que nós vivemos, temos que buscar a palavra de Deus. E quando nós também vamos para o livro de Josué, capítulo 10, não vou ler este livro, o que aconteceu? No tempo de Josué, através de uma oração, ele fez parar o sol. Olha só, querido irmão, o sol parou para que Josué pudesse derrotar o inimigo de Deus. Então, este Deus que não muda, não é? Que não mudou nos tempos dos nossos patriarcas, é o mesmo Deus nos dias de hoje. Muito bem, claramente é o que está a acontecer e é o que vai acontecer até também no futuro quanto à questão das pragas. Se nós formos a caminhar para a lição da segunda-feira, que tem um período de tempo profético, nós sabemos que a Bíblia deve ser um livro muito bem estudado e ele é completamente cheio de passagens proféticas. E estas passagens, quando nós aprofundamos, então entendemos o que devia acontecer nos tempos passados e também podemos compreender o que vai acontecer nos tempos vindouros. Porque Jesus disse em Mateus 24 que os sinais serão simplesmente
o início das dores, mas virá ao que dará o fim de todas essas coisas. Então, indo para o tema da segunda-feira, temos períodos de tempo profético. Este tempo profético foi dito claramente pelo profeta Daniel, que ele disse que o povo seria entregue, ok, às mãos do chifre, nesse caso, para que pudesse ser tentado à morte e seria perseguido, seria afligido durante este tempo de 1260 anos, que calculado nós encontramos o tempo em que a igreja medieval, ok, tomou posse do momento de adoração. Então muitas coisas, muitas heresias foram entronizadas dentro daquilo que é o cristianismo. Então vimos aí muitas heresias a serem envolvidas dentro do cristianismo. Então qual seria o impacto que teve de lá até cá em questões do tempo que o período medieval esteve no auge? Muito bem. O que acontece é que, na verdade, este período tinha que acontecer. Porque, na verdade, houve algumas coisas, as profecias importantes, não é, que se cumpriram. Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 2, ali encontramos o sonho do rei Nabucodonosor. E este sonho tem a sua interpretação mesmo no capítulo 2. E depois encontramos a repetição, não é, deste sonho agora, desta vez de Daniel, no capítulo 7, em que lá tínhamos, agora eram os animais, não é? O primeiro animal, que era leão, representava a Babilônia, e temos o segundo animal, que era o urso, representava os médios e os persas, e temos o leopardo, que representava a Grécia. E depois temos um outro animal, que este animal, dizem que é um animal terrível e espantoso. Não é que este animal, quando nós vamos estudar aprofundadamente a Bíblia, então encontramos que este animal chama-se o que? Roma Imperial. Agora, o que acontece? No capítulo 2 de Daniel, lá encontramos o sonho do rei Nabucodonosor, mas lá não tinha o que? Os animais. Tinha lá a cabeça, que era de ouro, que representava a Babilônia, e temos o peito, que era de prata, representava os médios e os persas, e tínhamos o ventre de bronze, que representava a Grécia, e depois temos essa parte já dos pés ou da perna, que representava o Império Romano. Depois temos os 10 dedos neste caso, que representava já a parte da Europa dividida neste caso. Agora, quando nós vamos para os 1260 dias, nós percebemos que a profecia ou a Bíblia por si só mostra as profecias do tempo, não é? Quando nós vamos para o Números, capítulo 14, verso 34, aqui encontramos que para Deus um ano, um dia, para nós representa um ano, neste caso para Deus. Por essa razão que quando nós falamos de 1260 dias, não é? Aqui em profecia estamos a falar de 1260 anos, que este dia, ou esta profecia, começou em 538 e deu seu término em 1798. Por que começou em 538? Vamos para o Daniel capítulo 7, versículos 8, diz o seguinte: enquanto eu considerava os chifres, vi o outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Vamos lá tentar decifrar isso. O que representa os 3 chifres, não é? Nós tínhamos uns 3 reinos, não é? Que tínhamos lá os Érulos, não é? Que eles foram extinguidos em 493, assim que é. E tínhamos também os Vândalos, que foram exterminados pelo este chifre pequeno, que representa Roma. Isso foi em 534. E depois temos os ostrogodos, não é? Que eles foram exterminados em 538. Agora começa a profecia, ele
eliminação deste último chifre, não é? Que foi os ostrogodos. E depois disso, por que nós, os 1798? Porque nós estamos aqui em uma profecia, não é? Começou em 538 e termina em 1798. Agora, termina neste tempo porque foi um período em que a Bíblia foi retirada e também foi perseguida. Mas isso vamos aprofundar mais na lição da terça-feira. Quando entramos na lição da terça-feira, nós temos um subtítulo que diz: as duas testemunhas são mortas. Então, para dizer que nós tivemos um período em que a palavra de Deus ou a Bíblia era na verdade exterminada, a tentativa de exterminar a palavra de Deus. A Bíblia era levada e era queimada para as pessoas que tinham acesso a elas, para também desencorajar aos demais a ter acesso a esta palavra de Deus, porque contradizia claramente com aquilo que eram os dogmas da Roma pagã. Nesse caso, nós encontramos aqui o Justiniano, entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Então, este Papa, ele fez o quê? Ele esteve conectados com a parte religiosa e também a parte política. O que aconteceu em Alemanha é que o que eles decretaram para o seu livramento quando a questão de estudar, entender a palavra de Deus, entrar naquilo que eram as orientações de Deus, eles colocaram uma lei de que deviam estar livres do estudo da palavra de Deus. Então, a limitação no que diz o nosso Senhor Criador já estava fora deles. Então, qualquer um podia fazer aquilo que bem entendesse. Então, este período fez com que a mensagem de Deus, escrita que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, então fosse extinguida. Então ficou num silêncio. Porém, existiam pessoas muito sinceras que mesmo assim guardavam um pouco que haviam aprendido da Bíblia. Por essa razão que o Evangelho nunca parou de ser pregado e de ser vivido segundo aquilo que a mensagem de Deus quer para com os homens. E nós sentimos até hoje este período de que as duas testemunhas haviam sido mortas. Exatamente. E como nós sentimos? O que acontece? Quando nós falamos dos 1260 anos, na verdade, aqui isto já aconteceu, não é? Nós podemos ir para o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 23. Diz o seguinte: e me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Olha só, queridos irmãos, quando nós falamos de 538 até 1798, foi num período em que os papas tinham uma supremacia, em que eles coroavam os reis, não é? Mas quando este Papa, Pio VI, não é? 1798, ele é preso, não é? Automaticamente aqui houve uma ferida mortal. Em outras palavras, significa que houve uma quebra, não é? Desta supremacia papal. Que este Papa, depois ele foi preso e acabou morrendo na prisão. É onde cessa o período dos 1260 anos. Agora, esta profecia é muito importante, porque, queridos irmãos, porque tudo que aconteceu no passado voltará a acontecer de novo. Mesmíssima coisa. A questão que aqui tem uma dupla aplicação. Quando eu vou para o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 25, diz o seguinte: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Tempos e meio tempo. Quando falamos de um tempo, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um ano. Quando falamos de 2 tempos, estamos a falar de quê? De 2 anos. E metade de um tempo, estamos a falar de 3 anos e meio. Agora, este período também voltará a acontecer de novo, mas desta vez não vai ser os 1260 anos, naquele período onde a Bíblia foi extinguida, mas sim voltará a aparecer de novo para um período de 3 anos e meio. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: é que aqui temos 3 poderes, assim que é. Temos 3 poderes. O primeiro poder é a besta,
do abismo, que tipifica o próprio diabo, não é? E depois temos a segunda besta, que ela sobe do mar, que é a segunda besta, aqui está se falando do quê? Do poder papal. E depois disso temos a terceira besta, que essa besta subiu do quê? Da terra, que representa os Estados Unidos da América do quê? Do Norte, em outras palavras, é o protestantismo apostatado, não é? Agora, essas três bestas, elas vão fazer o quê? Vão se unir para combater os santos do Altíssimo. Então, queridos irmãos, o que vai acontecer? Na verdade, Deus pode nos livrar se nós estudarmos a partir de agora, se você não tinha hábito de estudar a Bíblia, estudar a partir de agora e entender que isto aqui, assim como aconteceu com o povo de Gozen, que em nenhum momento as pragas recaíram sobre eles, e aqueles também que guardam a palavra de Deus, as pragas também não voltarão a acontecer. E em nenhum momento essas três bestas vão atacar os filhos de Deus. Muito bem. Na verdade, nós devemos ter o hábito de estudar a palavra de Deus e também nos focarmos muito às profecias, porque o tempo é colocado aí nas profecias. Nós saberemos o que é que vai acontecer também no futuro, para estarmos preparados. Na quarta-feira temos como subtítulo: as duas testemunhas ressuscitam. Então, se antes as testemunhas haviam sido mortas, agora é o tempo delas serem ressuscitadas. Sem fugir muito, nós sabemos claramente que estamos a estudar as profecias de Daniel e também Apocalipse, focando claramente no que diz respeito ao grande conflito em que todos nós estamos envolvidos. E na ressurreição destas duas testemunhas, nós vemos claramente que homens sinceros, mesmo dentro daquilo que é o catolicismo romano, houveram pessoas que fizeram a revolução desta mesma palavra de Deus, onde a Bíblia não havia sido disponibilizada para todas as pessoas. Então ela era escondida, e também a língua que era usada, não é, para a tradução da própria Bíblia, só com o tempo é que ela foi traduzida também para o inglês e as demais línguas. Até hoje temos até o português. Então esta, na verdade, é considerada como a ressurreição das duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, que são claramente indivisíveis. Irmão Rogério. Muito bem. Quando nós falamos das duas testemunhas ressuscitam, aqui estamos a falar de um período depois de 1798. Temos algumas datas. Aqui temos a primeira data de 1804, onde surge a primeira sociedade bíblica na Inglaterra. Isso surgiu após o que? 1798. Olha só, querido irmão e querida irmã, a Bíblia ficou oculta por 1260 anos, mas depois essas duas tábuas, elas voltam a ressuscitar. Então, antes não havia nenhuma sociedade bíblica, mas depois encontramos em 1804 a primeira sociedade bíblica, não é? Em 1804, essa sociedade bíblica, qual era o seu intuito? É que todas as pessoas pudessem ter o que é a Bíblia. E depois, em 1816, surgiu uma outra sociedade. Esta sociedade é uma sociedade americana, que também surge com o intuito também de todos nós pudéssemos conhecer a palavra de Deus. Agora, nós temos várias sociedades nos tempos em que nós vivemos, e a Bíblia está nas nossas mãos e acessível, não é? Então, nós agora não podemos ser, como posso dizer, não podemos ter a Bíblia nas nossas casas e não podermos estudá-la. Não é? Porque a Bíblia, de novo, voltará a ser proibida. Antes de ser proibida, nós temos que colocar a palavra de Deus na nossa mente. Conforme diz a Bíblia, no livro de Salmos, capítulos 119, versículos 11, que diz o seguinte: guardo a palavra de Deus aonde? No meu coração, para que não pegue contra ti. Muito bem, para que eu não pegue contra ti. Nós iremos agora para a lição da quinta-feira, que tem como subtítulo Verdade Triunfante. Deus é um Deus zeloso e também é um Deus que não muda. Quando nós lemos aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, não é? Nos seus versos 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a palavra de Deus, ela não muda. Então o próprio Deus não muda. Então a sua palavra não tem como mudar. Então Deus diz que é o Deus que nos tira do Egito para uma vida
ao pé dele. Então, ele nos livra do pecado. Ok? Então, sendo que Deus não muda, então a sua palavra também não tem como mudar. Então, nós estamos, na verdade, num momento de guerra, mas a palavra de Deus será triunfante. A lei de Deus será exaltada, quer aqui na terra, assim como no céu eternamente. Exatamente. Será exaltada. Quando nós falamos de exaltação da verdade, que é da própria Bíblia, podemos ir no livro de Apocalipse, capítulos 11, versículos 15, que diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Lembremos, queridos irmãos, no Daniel capítulo 2 diz que depois da interpretação do sonho, Daniel diz que ele viu uma pedra, não é que essa pedra não tinha auxílio de nenhuma mão humana, que esta pedra derrubou, não é, os pés da estátua, e essa estátua ficou esmiuçada, em outras palavras, foi quebrada, e essa pedra cresceu. Essa pedra tipifica o reino dos céus, que este reino vai triunfar em todos os aspectos. E não só, quando nós também falamos da verdade triunfante, nos últimos tempos, depois de Jesus Cristo voltar aqui na terra, ímpios, assim como justos, eles verão que a Arca da Aliança, e também verão os 10 mandamentos estampados lá. Isso significa que, assim como ímpios vão poder ler, não é, aqueles 10 mandamentos, e o quarto mandamento vai brilhar ainda mais. Olha só, para os ímpios eles vão ficar aterrorizados, porque eles em nenhum momento guardaram os mandamentos de Deus, mas os justos, os santos neste caso, eles vai ser como se fosse uma leitura simples, porque eles sempre guardavam os mandamentos de Deus. Isso vai acontecer depois do toque da sétima trombeta. E quando nós vamos para o capítulo 4, aqui encontramos os 24 anciãos. Nós encontramos no versículo 16, diz o seguinte: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Nós teremos um único reino, que este reino será o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 24 anciãos foram os remidos aqui na terra. Não é que nós encontramos em Mateus capítulos 27, 52 a 54, que depois da ressurreição de Cristo, eles ressuscitaram e depois foram vistos por muitos, e até agora que eu estou a falar, eles estão onde? Estão lá nos céus, compondo os 24 anciãos. Muito bem. Se você quer, na verdade, ser também um dos remidos de Cristo Jesus para viver eternamente ao lado dele, junte-se a nós e também estude a palavra de Deus, e assim Jesus verá a sinceridade de cada um e teremos essa busca que ele fará daqui a pouco. Assim tivemos a nossa lição e terminamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar até chegarmos na lição da quinta-feira. Muito obrigado, queridos irmãos. É um prazer enorme mais uma vez estudar a lição consigo. Até lá. Obrigado.